Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o Django, tá? Então vai ser uma introdução aí breve para vocês entenderem aí o início do entendimento desse framework que eu amo tanto, já trabalho já há alguns anos, beleza? Então já de início eu quero já trazer para vocês sobre o desenvolvimento web, que traz várias constantes aí que a gente já vem falando aí desde o começo do curso, que seria a requisição HTTP, né? Desenvolvimento web a gente vai ter requisição HTTP, vamos ter roteamento de URL de requisição, também a gente vai ter o sistema de template, né, para poder trazer ali dentro do HTML valores dinâmicos dentro da mesma, né, e também bancos de dados. Pensando nisso, uma empresa chamada Lawrence Journal Word ela precisava entregar sistemas com uma velocidade rápida. Né? Então, os desenvolvedores dela, né, da Lawrence Journal Word, criou um framework para poder juntar tudo isso daqui em um lugar só, de um modelo bem organizado. Então, foi aí que eles lançaram em 2003, para poder trazer essa velocidade de desenvolvimento, o Django. Então, criaram esse framework aí para poder estar trazendo tudo junto o desenvolvimento para poder também criar sistemas dentro da empresa com velocidade rápida. Então, aí em 2008, nasceu o Django Software Foundation, um grupo, né, de pessoas que cuidam desse framework, deixar ele sempre crescer e sempre aumentar aí a comunidade e trazer novas features dentro do Django. Então, mas ainda eu quero falar o porquê do Django. Primeiro ponto é que o Django ele tem um sistema aí conhecido normalmente que é a arquitetura de software chamada MVC, que é um acrônimo para Model View Controller. Mas basicamente a parte de controller do Django é meio que espalhada, né, entre o View e o controller e o URL, então é mais conhecido como MVT, né, que é Model, View e Template. Vou estar explicando isso para vocês mais para frente. Também, o Django também é bem conhecido como baterias incluídas. Por que baterias incluídas? Normalmente, a boa parte dos frameworks, quando você instala ele, você tem que instalar os pacotes que você precisa, né? Existe um outro framework chamado Flask dentro da comunidade Python, que ele vem seco, ele vem sem nada, né? Então, se você precisar colocar um sistema de autenticação, você vai ter que criar ou vai ter que instalar, né, um outro pacote, né, dentro do framework. Se você quiser um sistema de, como é que fala? CSS ou até de formulário, ou você vai ter que criar do zero, ou você vai ter que instalar um pacote. O Django não, o Django ele é diferente, né? Então, quando você instala o Django, ele já vem como padrão, sistema de autenticação, já vem sistema de formulário, sistema de sessão, né? E ainda tem um painel de administrador que você pode estar ali configurando do jeito que você quiser. Também, o Django também é conhecido por sua modularidade. Então, basicamente, vou estar explicando para vocês, na parte de estruturamento de arquivos, quando você cria o sistema do Django, você inicia ali um projeto Django, ele vai ter a pasta principal, onde todos os controllers vão estar lá, você vai colocar os seus settings, a URL, porém, quando você quiser iniciar um novo app, você pode estar criando os apps diferenciados um do outro. Ou seja, vou dar uma explicação para vocês. Vamos supor que você está criando um sistema de e-commerce. Aí você quer criar um pacote, você pode criar um pacote para você listar os seus produtos e um outro pacote para você colocar o cart, a parte de pagamentos e unificar um com o outro, criando um sistema só. No futuro, caso você queira criar um outro sistema de e-commerce ou até um pet shop que você vai vender os seus produtos, você pode usar aquele app dentro do seu próprio sistema. Então, o Django também é bem conhecido por essa modularidade. E também a gente não pode esquecer, né, como eu falei lá do Django Software Foundation, a comunidade do Django ela é muito grande, né? Então, existem empresas grandes aí que trabalham com Django, né, empresas grandes mesmo, e a comunidade ela é grande, por causa que o Django ele é um framework de desenvolvimento web sério. Então, no mundo inteiro você vai encontrar pessoas que vai estar te ajudando caso você tenha alguma dúvida, caso você queira criar algo novo, e você vai conseguir achar as respostas fácil por causa dessa comunidade forte que o Django tem. Outro ponto também que eu quero trazer para vocês, o porquê do Django, porque grandes empresas criaram seus sistemas usando ele. Se vocês não sabem, o aplicativo do Instagram até hoje é em Django, ou seja, ele foi criado com Django e está até hoje com Django, mesmo depois de comprado pelo Facebook. Outro aplicativo também que foi criado com Django é o Pinterest, o Spotify e o Dropbox. Todos esses quatro têm Django dentro deles, tá? Então o sistema deles é baseado nesse framework e esse é um dos porquês, né, de eu estar trazendo para vocês sobre o Django, tá? Agora eu vou estar explicando para vocês
como que o Django funciona, né? Naquela arquiteturazinha, naquele design, para vocês entenderem todo o fluxo, tá? Da requisição até a resposta. Então, aqui está o cliente, né? Que vai fazer, entrou no website, lá pode ser até um Instagram, um Pinterest da vida. Ele vai e faz uma requisição no HTTP e essa requisição vai entrar dentro do servidor e o servidor vai ter um sistema de Django. Aí ele vai bater na URL, essa URL já vai conter a view, baseado na URL que você colocou ou no link, já vai ter uma view acoplada nela, tá? E eu vou estar mostrando para vocês mais para frente, nos slides para frente. Aí quando você entra nela, ela vai entrar dentro da parte do Django e vai entrar na view. O que a View vai fazer? A View, se caso tem algum dado que você precisa retornar quando a resposta for feita, ela vai entrar no Models, tá? O Models, ou seja, a Models é a representação de uma classe Python do banco de dados, tá? Então ela vai entrar lá, vai pegar os dados dentro do banco de dados com o model, vai pegar esses dados, vai jogar na templates para poder trazer os dados dinâmicos e vai retornar para você a resposta, beleza? Agora, no próximo slide, eu vou estar mostrando para você como que o Models funciona. Normalmente, quando a gente inicia um projeto Python, tá? Um projeto Django, a gente começa já com uma ideia desse projeto na cabeça. E, basicamente, e normalmente, quando a gente começa um projeto Django, nós começamos pelos modelos, né? Pelos models. Ou depois que a gente cria a parte do front-end ali nas templates, aí depois a gente vai para o models, porque é do models que a gente cria o view, né? Então, é aí que começa tudo, no models. Ou seja, aqui é um grande exemplo de como que vai ser codificado, tá? Então, isso aqui já é um models do Django, tá? E aqui é a representação do banco de dados. Aí, quando a gente vai criar algo, uma representação de uma tabela no banco de dados, a gente precisa saber o que. Então, por exemplo, aqui a gente vai criar um blog, por exemplo, e esse blog vai ter os posts. O que esses posts precisam? Ele vai precisar de um título, ele vai precisar do corpo, né? A data que foi publicado, a data que foi criado, modificado e até o autor. E aqui vai ter todos os tipos de dados que vai ser, ou seja, que vai ser o caractere, o tipo de dado vai ser um caractere, quantos caracteres vai poder, no máximo 120. Isso aqui vai ser um texto livre, né? Aqui a data, tá? Vou estar explicando para vocês mais para frente. Também a data que foi criado, a data que foi modificado e aqui uma conexão com uma outra tabela de usuários. Se vocês verem aqui, vocês também vão perceber que todos, quase todos, né, porque o próprio Django ele já coloca o ID, quase todos os campos daqui, as colunas, são iguais os valores que estão aqui na classe model, tá? Então, basicamente, o título vai estar aqui, o corpo, o criado, o modificado, o autor e publicado. Ou seja, tudo que está aqui vai ser representado no banco de dados. Mas ainda, como nesse curso vocês não vão aprender sobre SQL, então vocês não vão se preocupar com isso, porque dentro do próprio Django você já vai ter a habilidade de puxar os dados, poder criar tabelas e até deletar dados caso necessário, sem precisar usar comandos SQL diretamente, tá? Então é algo assim que é muito bom poder trabalhar com Django, porque ele traz essa habilidade aí de poder estar criando tabelas, até deletando tabelas, mudando campos, criando novos campos, apenas com uma classe do próprio Django, tá? Que está herdada aqui, tá? Que é o models.model que está aqui, beleza? O view dele, que seria no caso view e controller, eu diria que seria o view e o controller do MVC, tá? Então, começa por aqui. Lembra da URL que faz a requisição e chega lá e da requisição ele manda para o view, e do view vai para o models e por aí por diante? É basicamente aqui, vai ser dessa maneira. Sabe quando você entra lá na URL do seu website, você coloca lá www.instagram.com, mais para frente vai ter uma outra página que você vai precisar entrar. Então vamos supor que você quer entrar na página do admin, ele vai ser representado por uma função. E aqui, por exemplo, aqui eu quero listar os posts, né? Então você pode entrar aqui dentro dessa página do listar o post, onde está o URL, e ela vai indicar qual que é a view que vai representar e vai tratar esses dados, né? Então o nome da view que vai estar aqui vai ser vem da página chamada views e o nome dessa view se chama post list, que é essa daqui, né? Então, aqui é uma função que vai receber uma requisição, tá? Você pode ver aqui está um request, aqui está o post list, e aqui é onde renderiza, ele retorna o valor HTTP. Você lembra do modelo lá que a gente criou chamado post? Aqui é uma ORM, tá? Que representa todos os dados. Ele vai retornar todos os dados que estão dentro do banco de dados. Ou seja, isso é uma query, né? É uma query usando a ORM do Django. Aqui seria, no caso, o contexto,
que vai ser os dados que estarão preparados para poder ser jogado dentro do template, tá? E aqui é o caminho para poder saber qual que é a template que a gente vai usar para poder retornar para o usuário na resposta. Tá? Então você pode ver que aqui estão todos os três unidos aqui, porque quando ele renderiza, ele junta os três. Tá, essa aqui é uma request, vamos retornar uma resposta para ela baseado nesses dois valores. Então aqui é o contexto, que são os posts, tá? E esse posts aqui ele vai ser usado dentro do template para poder trazer os dados dinamicamente. Então vai ser mais ou menos dessa maneira. Não se preocupa não, não se assuste, tá? Eu peço para você olhar todos esses dados aqui como desafio, porque você vai aprender um dos frameworks mais importantes aí no mercado de desenvolvimento web, beleza? Então você pode ver aqui, ó, que eu coloquei esse posts aqui, ó, que ele traz todos os dados do modelo para dentro do HTML, tá? Então olha aqui, ó, a gente faz um for loop, né, nos posts, que é esses carinha aqui, e a gente vai colocando esses valores dentro do template que serão retornados para o usuário final vendo o que ele precisa ver, entendeu? Então você não vai precisar colocar H1 por H1, né, H2 por H2, representando todos os dados do banco de dados. Muito pelo contrário, ele vai fazer um for loop aqui, vai trazer todos os valores que estão dentro do banco de dados baseado nessa função e vai representar os dados dentro de um template HTML, beleza?